Shalom Leculan a todos vocês, espectadores que estão me assistindo. Venham nessa noite, para assim nós estudarmos a palavra do Eterno. Eu vim com o intuito de fazer um estudo para que possamos aprender sobre as Escrituras Sagradas. Então esse é o intuito desses estudos. É levar vocês, espectadores, ter um contato direto com as Escrituras Sagradas. Esse é o objetivo dos estudos ao qual nós temos dado diariamente. O Roshi na Beit de Itabuna e eu aqui em Ilhéus, junto com vocês, para a gente aprendermos sobre a palavra de Hashem. É fundamental nesses dias a qual estamos vivendo nós estudarmos as Escrituras da forma que o Eterno determinou. Devemos ter o conhecimento das Escrituras. Só dessa forma nós saberemos o que o Eterno ele deseja para nós. Devemos estudar as Escrituras, devemos nos empenhar a entendê-las. Muitas pessoas, elas leem a palavra do Eterno, mas não entendem. É porque a palavra do Eterno, ela não é um livro qualquer, ela é as Escrituras de Hashem, as Escrituras do Eterno. Então, todas as vezes que nós entrar em contato com a palavra de Hashem, nós devemos nos humilharmos perante Ele para que Ele venha nos dar o verdadeiro entendimento, para que Ele venha nos direcionar através do seu Espírito Santo. Então, temos a necessidade de estudarmos as Escrituras. As Escrituras é a bússola da vida. Assim como você compra um eletrodoméstico, você tem o manual. Então, o Eterno, Ele deu esse manual para a gente, que é as Escrituras, para a gente basear as nossas vidas nas Escrituras. Irei, nesse momento, estudar com vocês um estudo maravilhoso, ao qual vai edificar as nossas vidas, nesse momento ao qual estamos vivendo de pandemia. Devemos confiar, acreditar que o Eterno está no controle de todas as coisas. Antes de estudarmos, irei ler um versículo na palavra de Deus para ficar para meditação para nós. Para nós meditarmos no decorrer de nossa vida. Se encontra aqui no livro de 1 João, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 4, uma palavra maravilhosa para nós. Irei ler. Pegue primeiro a sua Bíblia para junto estudarmos, para vocês entender as Escrituras. É fundamental a gente entendermos as Escrituras
para nós não sermos enganados, para nós não sermos feito de bobo. Devemos estudar as Escrituras para sabermos do que o Eterno quer da gente e para a gente não sermos também enganados. 1 João capítulo 2, versículo 3 em diante. Aquele que diz, do versículo 3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, nós vamos saber se a pessoa fala de Deus, é se ela guarda os mandamentos de Deus. Hoje, nós vemos vários argumentos por aí. Pessoas dando recado. Eu acredito nos dons espirituais, que Deus dá recado, que Deus cura. Não como tem acontecido aí, sem ordem. Porque primeiramente Deus ele vai usar o servo que está enquadrado na obediência aos seus mandamentos. Hashem jamais ele vai passar por cima das palavras dele. Então é bem claro, aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Quem diz isso é o apóstolo João, um dos apóstolos que teve mais contato direto com Hashem. Rosh Gidon, Shalom, da Bet de Itabuna. Rosh Gidon está acompanhando também aí com a gente aí, Rosh Gidon. Então, mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Então, as pessoas que guardam a palavra de Deus, Deus está nele, aperfeiçoando nele. Então, logo, a pessoa que não guarda os mandamentos, a pessoa que não obedece às palavras de Hashem, é bem claro o versículo, que Deus não está nele. Então fica de 1 João capítulo 2, do verso 3 até o 6, para a meditação de vocês. Então, irei dar um estudo, né? Um estudo maravilhoso. Um estudo para edificar a nossa alma, o nosso espírito, né? Para nos fortalecer, para nos reanimar. Muitas das vezes estamos tristes e abatidos, né? Pelos acontecimentos. Então nós vamos ver nesta noite, através da palavra de Deus, o que o Eterno ele nos orienta a fazer. O título do estudo é Meditação e Oração. Esse é o nome do estudo, do título do estudo de hoje. Meditação e Oração. Então, vamos lá. É um estudo maravilhoso que vai edificar a nossa vida e a gente vai sabermos como agradar ao Eterno. A Bíblia é que vai responder as perguntas que eu irei falar. Eu irei falar as perguntas, fazer as perguntas, e a palavra de Deus irá responder para nós. Tanto para vocês, espectadores que estão me vendo,
tanto para mim que estou lendo, né? Então, devemos nos pautar nossa vida na palavra de Hashem. Rosh Ridon, Maria José, estão me assistindo aí, shalom, shalom. Que o Eterno continue nos abençoando nesse estudo maravilhoso. Vamos lá. Qual foi uma das recomendações? Qual foi uma das recomendação de Paulo a Timóteo? Nós vamos ver qual foi a recomendação de Paulo a Timóteo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Nós vamos ver qual foi a recomendação que Paulo deu a Timóteo. Então, pegue a sua Bíblia e vamos passear pela palavra do nosso Deus. Vamos passear por ela nessa noite. Vamos aprender a palavra de Deus essa noite. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. A Bíblia irá responder qual foi a recomendação que Paulo falou a Timóteo. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, o que Paulo orientou Timóteo a fazer? Meditar na palavra de Deus, né? Devemos meditar na palavra de Deus. Muitas das vezes nós lemos a palavra de Deus rapidamente e não meditamos, né? Por isso que muitas das vezes nós não usufruímos das bênçãos que tem na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para ser meditada. Olha o conselho que Paulo deu a Timóteo, a recomendação: medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, a partir do momento que eu medito na palavra de Deus, né, eu vou ter argumentos na palavra de Deus para ensinar as pessoas. As pessoas vão vir ao servo de Deus procurando uma orientação da parte de Deus. Por quê? Porque você medita nas palavras de Hashem. Então devemos parar diante da palavra de Deus e meditar nela, né? Muitas das vezes perdemos muito tempo em várias coisas no decorrer de nossas vidas. E devemos ter o tempo para o nosso Deus. Porque se há que respiramos, é de graça. O Eterno não cobra pelo ar que respiramos. Ele só quer de nós a obediência para o nosso próprio bem. Não é para o bem de Hashem. Não é para o bem de Deus. Deus, ele quer que a gente obedeça a ele para o nosso próprio bem, né? Para a gente ter uma vida tranquila, uma vida em abundância. Muitas das vezes nós não temos a vida alegre, o regozijo no Espírito, porque não meditamos na palavra de Deus. Devemos estudar, meditar, para saber o que o Eterno está falando para nós, né? Não devemos passar por cima, rápido, é isso? Devemos meditar nas palavras de Deus, porque as palavras de Deus não é qualquer palavra, é a palavra do Criador, né? Para nossas vidas, para nossa edificação, para nos sustentar, para nos deixar forte em espírito, né? Estamos vivendo nesse momento de pandemia e as pessoas que vão passar por ela são as pessoas que alimentam o seu espírito com a palavra de Deus. As pessoas que alimentam o seu espírito com as escrituras, em obediência aos seus mandamentos.
né? Através de Yeshua, né? Devemos obedecer aos mandamentos de Deus, não pelo legalismo, né? Não para ser justificado pelas nossas forças, mas é Jesus, Yeshua, que nos santifica, que nos purifica, né? Então, a recomendação de Paulo para Timóteo é maravilhosa. Soraya está assistindo. Shalom, a paz seja contigo, né? Seja bem-vindo, que o Eterno continue abençoando vocês, viu? Então, a recomendação de Paulo a Timóteo é meditar nas Escrituras, meditar na palavra de Deus, né? Para que a gente venha usufruir essa palavra maravilhosa, né? Então, vamos ver em que momento do dia Davi diz que ele louvaria a Deus com alegria. Em que momento do dia Davi diz que louvaria a Deus com alegria? Vamos ver? Nós vamos passear hoje pela palavra de Deus. Tudo tem que ser baseado na palavra de Deus. Todas as nossas palavras, de qualquer liderança, tem que estar pautado na palavra de Deus. Nada fora. Porque se estiver fora das Escrituras, não provém de Deus, né? Então nós vamos ver em Salmo 63, versículo 6. Em Salmos 63, versículo 6, a gente vai ver que maravilha de versículo. A gente vai ler agora, Salmo 63, versículo 6. Em que momento do dia Davi disse que ele louvaria a Deus com alegria? Vamos lá. 63, versículo 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Então, o profeta Davi, o rei Davi, ele sentia alegria em meditar na palavra de Deus à noite, né? Nas madrugadas, né? Não tem momento melhor do que nós estudarmos a palavra de Deus nas madrugadas. Por que nas madrugadas? Porque nas madrugadas o Eterno ele faz uma promessa que os que de madrugada me buscam me acharão, né? É uma promessa de nosso Deus, né? Os que de madrugada buscam a Hashem, ao Eterno, vai encontrar o Eterno, né? Então Davi, o rei Davi, fala que ele meditava nas Escrituras de madrugada. Ó que maravilha! George, meu primo de São Paulo, que Deus nos abençoe. Amém, meu primo. Que o Eterno abençoe vocês aí em São Paulo, né? Estamos junto aí, né? Estudando as Escrituras, né? Para entendermos o que o Eterno tem para nós. Continue acompanhando aí que você vai ser muito beneficiado aí. 63, né? Que maravilha de versículo. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, né? Então, o melhor momento de se buscar o Eterno é quando se acalma, né? Vem a tranquilidade. Porque muitas das vezes, durante o dia, nós não temos tempo para estudarmos as Escrituras, para meditarmos, né, nas Escrituras, né? Às vezes a gente chega do emprego, né, tá aquela muvuca toda, aquela correria toda, aquele abafamento todo, né? Então devemos tirar um momento para Hashem, né? Assim como o Messias fazia, né? Ele tinha um momento com o Pai, Yeshua, né? Ele se separava de todo mundo e ia para o monte orar ao Pai. Esse monte é quando você tira para Deus um momento, né? Um momento para Ele,
para meditar no que ele tem feito, para agradecer, né, o sopro de vida que ele nos tem dado, né? Então devemos buscar o eterno às madrugadas, que é o melhor momento de se buscar também, né? Então vamos lá. A terceira pergunta. Eu faço a pergunta e a palavra de Deus é que responde. Eu não respondo nada. Quem responde é a palavra de Deus para nós. Estamos passeando pelas Escrituras, né? Estamos passeando pelas Escrituras e nós estamos aqui em meditação e oração, né? Como meditar e orar nas Escrituras. Vamos lá, no capítulo, a pergunta de número 3. Como serão essas meditações para a pessoa que ama a Deus? Como serão essas meditações para as pessoas que amam a Deus? Como será? Lá em Salmo 104, versículo 34. Acompanhe comigo que a gente vai sair maravilhado desse estudo. A gente vai sair edificado, né? Então vamos lá. Salmo capítulo 104, versículo 34. Como serão essas meditações para a pessoa que ama a Deus? 104, 34. A minha meditação a seu respeito será suave, e eu me alegrarei no Senhor. Oh, como será a meditação? Oh, como será a meditação da pessoa que ama a Deus? Suave, né? A pessoa que ama a Deus, quando ela medita na palavra de Deus, ela sente o refrigério, ela sente suave, né? Então, por isso que devemos meditar na palavra de Deus. Não devemos ler rapidamente, porque senão nós não vamos entender, né? Devemos parar. O que é meditar? É você ler e se sentir como se estivesse lá naquela época, refletindo sobre as Escrituras, ó, refletindo, né? Refletindo sobre as Escrituras, aí você vai ter êxito, você vai ter o benefício que a palavra de Deus ela nos oferece, que é o benefício de refrigério da alma, o benefício da paz, ao qual o mundo não pode dar, porque o mundo não tem paz. O mundo tem uma falsa paz. A paz do mundo, você sabe qual é? Se vestir de branco e botar uma pomba no peito. Um símbolo de uma pomba no peito. Essa é a paz do mundo. A paz de fantasia, né? Então, mas a paz de Yeshua, Jesus, nosso Mele, nosso Rei, é a paz que só o Eterno dá. Só o Mashiach dá, né? A paz no interior, a paz de espírito, né? A Shalom, ela tem 7 bênçãos. Só o Eterno pode dar a Shalom, a verdadeira paz. O mundo não tem paz para nos dar. Então, a partir do momento que nós meditamos nas Escrituras, nós temos paz. Nós temos entendimento do que o Eterno quer para nós. Mas se a gente lermos as Escrituras como se estivesse lendo um gibi, nós não iremos usufruir dos benefícios que a palavra de Deus tem para nós. Se nós lermos as Escrituras como se estivesse lendo um livro qualquer, de qualquer escritor, nós não seremos beneficiados. Nós só seremos beneficiados pela palavra de Deus se nós meditarmos, se nós orarmos ao nosso Criador, né? Então essa palavra maravilhosa, né? As pessoas que leem a palavra de Deus,
ela se sente suave, ela sente o refrigério, porque ela não é algo pesado. O servo de Deus, ele tem prazer em ler as Escrituras. Por que ele tem prazer? Porque a palavra de Deus diz: achando as tuas palavras, logo as comi. E foi o que para a pessoa que lê? Foram para mim gozo e alegria no Espírito. Está escrito, né? Então, quando a gente lemos a palavra de Deus, o gozo, a alegria no Espírito. Que maravilha é as Escrituras. Que maravilha é as Escrituras. E hoje, os sistemas religiosos, eles não doutrinam os seus membros a estudar as Escrituras, a motivar a ler as Escrituras, a ter o contato direto com o Criador. Os sistemas religiosos, infelizmente, eles só pregam cura, é teologia da cura, é teologia da bonança, é da prosperidade. Eu creio em tudo isso, mas o objetivo tem que ser o Messias que tem que ser pregado. O Messias que tem que ser anunciado para as pessoas. Porque automaticamente quando o Messias é anunciado às pessoas, vem a cura, vem a bonança, vem a prosperidade, a partir do momento que nós nos enquadramos à obediência ao nosso Deus. A teologia da prosperidade é um erro. A teologia da cura é um erro. Porque quem tem que ser pregado diretamente ao ser humano é Yeshua ressurreto, Jesus morto e ressuscitado. Devemos entendermos o que o Eterno quer para nós, o que o Eterno tem para nos oferecer. E nós só vamos saber o que o Eterno tem para nos oferecer se nós estudarmos a palavra dele. A pessoa que não estuda a palavra de Deus, eu comparo essa pessoa, sabe, aqui, a uma pessoa que compra uma televisão e não lê o manual. Ela só vai saber ligar e desligar. Ela não vai saber explorar os benefícios que a televisão tem para oferecer. Quanto mais, principalmente essas televisão novas que tem várias funções, né? Então, se você não estuda as Escrituras, você não vai entender o que o Eterno tem para nós, tem para você, os benefícios, né? Então, que maravilha! Vamos para a quarta pergunta. A quarta pergunta irei fazer e a palavra de Deus irá responder para nós. A quarta pergunta. Conforme o salmista, em que se deleita e medita o homem bem-aventurado. Vamos ver em que se deleita o homem bem-aventurado. Em Salmo, capítulo 1. Esse capítulo de Salmo, ele é bem conhecido. Mas vocês vão entender em que se deleita o servo do Eterno. Em que se deleita as pessoas que estão buscando amar o Eterno. Ele não se deleita em palavras vãs. Ele não se deleita em qualquer anúncios, mas ele se deleita no que a gente vamos ler agora. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora o capítulo 2. Antes tem o seu prazer na lei de Adonai, e na sua lei medita de dia e de noite. O servo de Deus, ele tem prazer em meditar
meditar na palavra de Deus. Ele tem prazer em estudar a palavra de Deus. Você sabe por que ele tem prazer? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando para a gente. É o Messias falando para a gente. É o verbo de Deus, Jesus, falando conosco. Então o servo de Deus, ele tem prazer, ele se deleita nos mandamentos de Deus. Fuja daquelas pessoas que pregam facilidade, que prega que tudo pode ser feito, que tudo pode fazer e que estamos na graça sem um compromisso com Deus. Nós estamos na graça, mas essa graça não quer dizer que devemos andar sem lei, andar sem regras. Se nós temos o nosso rei, Yeshua, nós também sabemos que todo o reino tem leis. Tudo na face da terra existe lei. Tem lei da gravidade, tem lei do trânsito, tem lei para tudo, né? Se você dirigir embriagado, a lei seca pega. Tudo tem uma lei, né? Então, como eu li mais cedo aqui, aquelas pessoas que diz que ama Adonai e não guarda os seus mandamentos, ela é mentirosa. Lá em 1 João, capítulo 2, do versículo 3 em diante, diz que aqueles que diz que amam os seus mandamentos, que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nessa pessoa. A verdade, vocês espectadores que têm me assistido, a verdade está na palavra de Deus. A verdade é Yeshua, o nosso Melé, o nosso Rei, o nosso Salvador. A verdade não está em filosofias de homem que levam você a distanciar dos mandamentos de Hashem. Então, que maravilha de estudo. Essa noite tão especial, ao qual vocês têm me acompanhado, vocês nunca vão esquecer essas palavras que estão sendo ditas através de meus lábios. A qual a boca é minha, mas as palavras é do Criador. As palavras, elas são vivas. Vocês, aonde quer que esteja, vão lembrar das palavras de Deus, porque o Espírito Santo o fará lembrar. O Espírito Santo o tocará. Então, vamos para a quinta pergunta. Eu faço as perguntas e a palavra de Deus, ela responde as perguntas para nós. Contra que adversário temos de lutar continuamente? Contra que adversário nós devemos lutar continuamente? Vamos ver contra que adversário nós devemos lutar continuamente? Nas Escrituras, ela vai responder a vocês. Lá em Salmo, lá em Salmo 55, Salmo não, me perdoe, 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Com quem temos que lutar continuamente? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Acompanhe com a sua Bíblia para você entender, né? A palavra de Deus diz lá em Atos que os bereanos
era mais nobre do que os de Tessalônica. Porque quando o apóstolo Paulo falava para eles, eles examinavam para saber se o apóstolo Paulo estava falando de acordo com as Escrituras. Para vocês não serem enganados, meus amados, vocês devem examinar as Escrituras. Qualquer que seja a denominação que vocês forem, não digam amém se vocês não têm certeza do que vocês estão ouvindo. Digam amém com as Escrituras na mão aberta e acompanhando o texto e o contexto. Porque toda a palavra de Deus, ela se harmoniza, ela se completa. A palavra de Deus, ela não deixa brecha, ela não deixa dúvida. Então, devemos ser que nem os bereanos. Acompanhe com a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A pergunta foi: contra que adversário temos que lutar continuamente? Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vocês estão vendo qual é o nosso adversário que nós devemos lutar continuamente? Como a gente devemos lutar contra esse adversário que é Satã? Através da oração, através do jejum, através da meditação na palavra de Deus. Ninguém que não medita na palavra de Deus, que não ora, que não jejuma, não vai vencer Satã. Não vai vencer o adversário. Porque nós temos que lutar continuamente, diariamente, constantemente contra esse adversário de nossas almas. Por isso que devemos meditar nas Escrituras. Lá em Efésios capítulo 6, outra palavra maravilhosa para fortalecer essa pergunta. Capítulo 6 de Efésios 11 e 12. Com quem temos que lutar continuamente? Vamos lá ver. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, vocês estão vendo com quem devemos lutar? Nós não temos que lutar contra o que a gente vemos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra o governante do Brasil. A nossa luta não é com o vizinho, não é com o nosso chefe, não é com aquele que nos aborrece. A nossa luta, a nossa briga constante é contra Satã. Porque ele quer destruir as nossas vidas. Porque olha o que diz a palavra de Deus. Ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele procura alguém para destruir, para entrar na vida do casamento, na vida familiar. Então, se a pessoa der uma brecha, ele destrói. Ele destrói a amizade da família, ele destrói o lar, ele destrói o casamento, porque para isso ele foi lançado na terra.
ele não tem pena. Ele não tem dó. Não pense que o adversário, quando ele vê uma pessoa em cima da cama gemendo e sofrendo de dor, não pense que ele tem pena. Ele não tem pena. Ele não tem dó. Ele não tem misericórdia. Então, por isso, para combatermos a esse adversário que nós não vemos, só através da meditação nas Escrituras, através do jejum, através da oração, em obediência aos mandamentos de Hashem, em obediência à Torá, aos ensinamentos que o Eterno determinou desde o princípio. Então, que maravilha! Vocês hoje sabem qual é o adversário que vocês devem lutar continuamente, diariamente. Vamos ver outro versículo maravilhoso. O irmão André está me assistindo, Sheila também. Que o Eterno abençoe vocês através do seu Filho amado Jesus, Yeshua, o nosso Mele, o nosso Rei. Continue abençoando vocês, a família de vocês que estão aí me assistindo, George também, né? Então, é um estudo maravilhoso, ao qual quem responde para nós as perguntas é a palavra de Deus. Não sou eu que responde as perguntas. Quem responde as perguntas é a palavra de Deus. Eu faço a pergunta e a palavra de Deus responde as perguntas que são direcionadas a elas. Quando a sexta pergunta. Quando o homem é tentado. Quando o homem é tentado. Lá em Tiago, capítulo 1. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Quando o homem é tentado. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Então, aqui está a resposta. Cada um é tentado quando ele se deixa ser atraído pela concupiscência. Então, cada um é tentado pelaquilo que ele, muitas das vezes, direciona o seu olhar. Se você sabe que uma mulher bonita vai passar por ali, ou mulher ou homem, vice-versa, né? E você vai desejar ela, você tira as vistas. Não seja que nem Sansão, que brincou com o pecado. E as consequências do brincar com o pecado, nós já sabemos. Sansão, por causa de ter brincado com o pecado, ele perdeu as duas vistas, os dois olhos ele perdeu por brincar com o pecado. Então, não devemos, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, muitas das vezes, o servo de Deus, ele cai, ele se afasta dos caminhos de Deus, ele para de orar, ele para de congregar, ele para de estudar a palavra de Deus, quando ele dá atenção a coisas que não deve ser dada atenção. Ele se deixa ser atraído pela cobiça. E a cobiça, ela gera o pecado, né? Então devemos orar sempre, para que não possamos cair em tentação, para que não possamos ser tentados pelo que a gente cobiçamos, né? Então, a sétima pergunta
E a palavra de Deus irá responder para nós. O que somos aconselhados a fazer, a fim de não sermos vencidos? O que somos aconselhados a fazer para não sermos vencidos? Vamos ver? Lá em Mateus, Mateus, capítulo 26 de Mateus, capítulo 26, que maravilha de estudo, a qual o Eterno ele vai nos direcionando, guiando os nossos lábios, porque nós somos só um vaso. Quem fala é o Eterno. 26:41 de Mateus. O que devemos fazer a fim de não sermos vencidos pela tentação, para não sermos vencidos pela influência do mundo, ao qual jaz no maligno, ao qual jaz na corrupção? Vamos ver. Somos orientados ao quê? 26:41. Vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus amados, nós somos aconselhados a orar, orar e vigiar. Porque muitas das vezes as pessoas elas só oram, mas não vigia. Vigia, mas não ora. Então, tem que estar em conjunto, os dois andam juntos, vigiar, orar e vigiar, para que não possamos entrar em tentação, para que não deixamos ser iludido, para que não possamos ser iludido, né? Porque em questão de milésimo, nós podemos perder a nossa salvação. Se nós pecarmos contra o Eterno, se nós pararmos de vigiar. Muitas das vezes, por nós não vigiar os nossos lábios, a nossa fala, nós perdemos de ganhar um irmão, um tio, nós perdemos de ganhar o nosso pai, a nossa mãe, para Deus. Muitas das vezes, porque não vigiamos, nós perdemos o presente de Deus para nossas vidas. Nós perdemos a bênção. Muitas das vezes, a bênção do Eterno está a caminho. Mas você, em um momento de distração, você prolonga essa bênção. Lembre-se que o nosso povo de Israel, quando estava no deserto, quando o Eterno falou para eles irem à terra de Canaã, para eles ir e lutar, que o Senhor ia dar a eles, para eles não temer, porque maior é o Eterno que estava com eles, está com a gente. Então, pela incredulidade, por eles não vigiarem, olha a consequência que teve. Eles ficaram 40 anos no deserto andando. Então, essas histórias reais servem de exemplo para nós, meus amados. Para nós não cometermos o mesmo erro do que os nossos pais no passado. Nós devemos vigiar, nós devemos ter fé, confiar
que o Eterno está no controle de todas as coisas. O Eterno, ele fala na palavra dele que ele tem cada grão de areia contado na balança, pesado. Cada gota de água do oceano está no controle de Hashem, o Eterno. Então não devemos se apavorar por esse momento ao qual estamos vivendo. Um momento delicado de pandemia, humanamente chega a espantar. Mas devemos confiar que o Eterno está conosco, que o Eterno é maior do que tudo e todas as coisas. Porque a partir do momento que nós nos deixamos ser envolvidos com esse momento ao qual estamos vivendo, esse pânico, nós estamos dizendo que esse pânico, esse vírus é maior do que o Criador. A mesma coisa que aconteceu com nossos pais no passado. Eles chegaram diante da congregação de Adonai e falou: eles são gigantes. Nós, na presença deles, somos que nem gafanhoto. Então eles desanimaram a congregação de Adonai. Então nós devemos ter cuidado também para nós não desanimarmos ao nosso companheiro, aos nossos amigos. A nossa obrigação de representante de Hashem na terra é animá-lo, as pessoas, encorajá-lo, fortalecê-las, através de uma palavra de ânimo da parte de Deus. Tem pessoas que perdem o tempo em estar compartilhando mensagem de mortes, de sofrimento. Já estamos cansados de ver isso nas notícias, em todos os meios de comunicação. Estamos cansados de ouvir isso. Não precisamos que uma pessoa venha jogar balde de água fria em nossa fé. Devemos encorajar. Esse momento qual estamos vivendo vai passar, porque o nosso Mele, o nosso Rei, Yeshua HaMashiach, ele vive. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa confiança. Devemos passar confiança para as pessoas, encorajá-las, fortalecê-las. Se nós não tivermos uma palavra de ânimo, de conforto, é melhor nós não nos calarmos. Porque a palavra de Deus diz que na multidão das palavras há transgressão. Então, quando as pessoas falam demais, elas transgridem, porque falam pela carne. Fala o que o Eterno não queria que ela falasse. Né? Então, que maravilha de estudo. Oitava pergunta. Como que assiduidade devemos orar? Vamos ver? Com que assiduidade devemos orar? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos ver como devemos orar. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A pergunta foi: com que assiduidade devemos orar? Orai sem cessar.
devemos orar sem cessar. O Eterno determinou isso através do apóstolo Paulo. Devemos orar sem cessar. Esse é o conselho do apóstolo Paulo, de nós orar sempre, para nós termos vitória, né? Daniel está acompanhando aí. Shalom, Daniel. Que o Eterno continue abençoando você e sua família, meu amigo. André também está assistindo. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Então, nós somos aconselhados a orar sem cessar. Nós não devemos parar de orar. Não devemos. Por que não devemos parar de orar? Porque todo dia nós somos entregues à morte. Todo dia o adversário está lutando para nos destruir, para tirar o nosso foco em obedecermos ao Eterno, em obedecermos aos ensinamentos, a Torá do Eterno. Então devemos orar hoje e amanhã de novo, hoje e logo mais de novo. Davi, ele orava 3 vezes ao dia. Então aí estava o segredo de Davi ter sucesso diante das batalhas. Nós só teremos sucesso diante das batalhas, diante dessa batalha a qual estamos vivendo, que é a pandemia, se nós nos colocarmos perante a presença do nosso Deus, em oração, em meditação nas Escrituras, em jejum, e estudarmos as Escrituras. Porque só assim nós vamos fortalecer a nossa fé. A pessoa que ela não estuda as Escrituras não tem como ter a fé grande. Não tem como ter fé inabalável. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você não estuda a palavra de Deus, se você não examina as palavras de Deus, se você não medita, você jamais vai ter fé. Qualquer vendaval vai balançar você, porque você não está firmado, você não está conectado, você não está alicerçado nas Escrituras. A pessoa que está alicerçado nas Escrituras, em obediência aos mandamentos, a palavra de Deus diz, é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Que vem o vento, vem tempestade e não consegue abalar a pessoa que mantém a sua vida pautado nas Escrituras. Então as pessoas que não estudam a palavra de Deus, que não meditam na palavra de Deus, ela é facilmente abalada. Ela é facilmente enganada. Por isso que devemos, meus amados, estudarmos as Escrituras. Devemos nos empenhar a ler, porque as Escrituras é a bússola de nossas vidas. Assim como o navio tem a bússola para guiar no oceano, o Eterno deixou a sua palavra, a Torá, os seus ensinamentos para a gente pautar a nossa vida nas Escrituras. E isso é independente de sistema religioso. A palavra de Deus não é religião. A palavra de Deus é a palavra do Eterno. É o caráter do Eterno. Então, através da sua vida pautado nas Escrituras, vocês terão sucesso. Amigo Queco, Shalom, a paz seja convosco, meu amigo. Quanto tempo, que o Eterno continue abençoando você aonde quer que estiver. Com muita shalom, com muita paz, né? Então, maravilha. Estamos aqui estudando um estudo maravilhoso, a qual fala de meditar
e oração. Meditação e oração. Devemos meditar na palavra de Deus e orar, né? Então, muitas das vezes as pessoas leem a palavra de Deus rapidamente e acaba não usufruindo do que ela tem de melhor para nos oferecermos, né? Então, vamos lá, ainda para fortalecer essa pergunta, essa oitava pergunta, lá em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, a pergunta foi: com que assiduidade devemos orar? Nós vemos em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Então devemos constantemente orar para termos êxito sobre nossas vidas. Romanos 12, versículo 12. Vamos lá. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Que palavra maravilhosa! Nós devemos, meus amados, ter paciência nesse momento que estamos vivendo. Não devemos se apavorar. Devemos ter paciência. Paciência não quer dizer cruzar os braços. Logo, o versículo disse mais à frente: ter paciência e perseverança na oração. Devemos perseverar na oração, porque só através da oração, da perseverança, da oração, nós teremos vitória sobre qualquer seja o nosso inimigo. Lembra daquela viúva que tinha um juiz a qual não temia ao Eterno. E essa viúva todo dia batia na porta desse juiz que não temia ao Eterno. Então todo dia ela estava lá perseverando, insistindo: resolva a minha causa, resolva, eu preciso que o Senhor resolva a minha causa, está em suas mãos. E o juiz falou: essa velhinha todo dia me abusa na porta de minha casa, eu vou resolver logo a situação dela para ficar livre dela. Então o juiz que não temia ao Eterno, resolveu a causa da viúva para se livrar. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Ele quer que a gente sejamos que nem a viuvinha. Nós insistir na oração, na perseverança. Perseverar na oração. Senhor, está escrito lá em Mateus: bater, e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Se você não bate, a porta nunca vai se abrir para você. Se você não correr, você nunca vai alcançar os seus objetivos. Nossa fé tem que ser uma fé dinâmica. A nossa fé não deve ser uma fé parada. Uma fé estalta. Nossa fé tem que ser uma fé dinâmica. Sempre caminhar, sempre avançar, sempre perseverar, sempre orar para termos sucesso em todas as áreas de nossas vidas. Sucesso completa. O sucesso em todas as áreas, o sucesso completo. Não só financeiramente, mas na vida espiritual. O sucesso na vida espiritual é o de maior importância. Porque muitas das vezes nós temos a riqueza, nós temos o dinheiro que é bom, ele traz benefício para nossas vidas. Ele nos dá alegria, ele
ele nos dá conforto. O dinheiro ele nos proporciona comer bem, se alimentar bem. O dinheiro ele nos proporciona viver bem. Mas ele não pode nos dar a paz no interior. Essa paz no interior, só quem dá é o nosso Yeshua, Jesus, o nosso Rei, o nosso Mele. Só Ele pode nos dar essa paz no interior. Deixo a minha shalom, a minha paz. Só quem pode dar essa paz é o nosso Mestre. Essa paz a qual contém 7 bênçãos, que é prosperidade, alegria, paz, refrigério, regozijo. Tudo isso está dentro da shalom, a qual o mundo não pode nos dar. A alegria do mundo é aquela alegria passageira a qual nós estamos com vários amigos e nós, quando chegamos em casa, nós sentimos o deserto. Então vamos lá. A 9ª pergunta. Irei fazer as perguntas, como vocês sabem, e a palavra de Deus irá nos responder. Que maravilha! Que advertência Cristo nos deu a fim de que estejamos preparados para a sua vinda. Que advertência Cristo nos deu a fim de estarmos preparados para a sua vinda. Acompanhem lá em Marcos capítulo 3, capítulo 13, capítulo 13, versículo 33. De Marcos. Marcos capítulo 13, 33. Marcos capítulo 13, 33. Por quê? Que advertência Cristo nos deu a fim de estarmos preparados para a sua vinda? Ele deu uma advertência, a qual nós iremos ver aqui agora. 13, 33 e 37. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A advertência que o Messias deu para os seus seguidores foi: orar e vigiar. Esse tem que ser constante em nossas vidas. Orar e vigiar constantemente. Devemos não parar de orar e não parar de vigiar, porque nós não sabemos em que hora o Mashiach virá. Nós não sabemos em que hora nós podemos ir. Dos dois, um. Ou ele vem, ou nós vai. Lembrando que o nosso fôlego ele é que nem neblina. Rapidamente ele desaparece. Então, meus amados, devemos orar e vigiar. Essa foi a advertência do Mashiach. Olhai, preste atenção, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E o 37. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então, o Messias falou: essas coisas que eu vos digo a vocês, eu digo a todos. Isso está dizendo a membros, a líderes, está dizendo a toda a terra. Olhai e vigiai, porque não sabemos qual o momento que o Mashiach virá, a qual nós não sabemos quando ele irá regressar para reinar. Então devemos orar, devemos perseverar na oração, insistir para alcançarmos a nossa vitória.
Então, em Lucas ainda, para fortalecer esse estudo maravilhoso, para fortalecer essa advertência de Jesus, Lucas capítulo 21, 36. 21 de Lucas, versículo 36. De Lucas 21, 36 diz: Vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem. A advertência do Eterno é orar para que possamos estar de pé diante dele quando ele vier na sua glória. Estar de pé, meus amados, é estar ligado em obediência ao nosso Deus. Ligado em obediência a seus mandamentos, aos seus ensinamentos, a sua Torá, as suas instruções. Está ligado na palavra de Deus. Só vigiai em todo o tempo. Está dizendo bem claro, em todo o tempo nós devemos vigiar. Em todo o tempo, meus amados. Porque o adversário de nossas vidas, de nossas almas, ele está em todo o tempo querendo nos destruir. Querendo destruir os casamentos, querendo destruir as famílias, querendo destruir as amizades. Então, por isso que devemos orar constantemente. Nesses últimos dias, ao qual estamos vivendo, a qual o Messias está às portas, devemos nos empenhar na oração. Acordar às madrugadas e orar, porque o Senhor diz na palavra dele, lá em Provérbios, que os que de madrugada me buscam, me acharão. Promessa do Eterno. Se você buscar o Eterno às madrugadas, você vai achar ele. Não vai ser uma busca em vão. Não vai ser um trabalho sem recompensa. O Eterno, ele diz lá em Hebreus, que ele é galardoador dos que o buscam. Ele recompensa a todos que buscam ele. Independente de sua classe social, de sua raça, de cor ou não. Porque para Deus ele não faz acepções de pessoas. Deus ele não vê como um homem vê. O homem vê o exterior. O homem vê a aparência. O nosso Deus, ele vê o coração. Quando Samuel foi lá na casa de Jessé para ungir um rei, ele ficou maravilhado com os filhos de Jessé. Tudo homem grande, bonito, formosura, né? Mas o Eterno recusou todos aqueles e falou: ainda tem um que está lá no campo. Esse tem o coração segundo o de Hashem. Segundo o meu coração, escolhi um rei segundo o meu coração. Então, meus amados, Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece. Por isso que devemos devemos buscar o nosso Deus. Devemos orar, devemos nos derramar perante o nosso Meler, o nosso Rei. Né? Aqui, a décima pergunta desse estudo maravilhoso para concluir, um estudo ao qual abordou
várias coisas maravilhosas em vários aspectos, nos encorajou, nos fortaleceu, né? Eu aqui só estou sendo um instrumento de Adonai. Eu só estou sendo aqui o porta-voz de Adonai. Eu só estou sendo aqui a boca de Adonai. Eu só sou um vaso nas mãos do oleiro. Ele faz de mim o que quer. E quero que seja sempre assim até a sua volta. Para nós estarmos de pé perante o nosso Mele, o nosso Rei, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. A pergunta é essa. Por que são as vigilância e a oração especialmente necessária nos últimos dias? Por que são as vigilância e a oração especialmente necessária para os últimos dias? Por quê? Vamos ver agora nas Escrituras. Em Apocalipse, capítulo 12. Que estudo maravilhoso, meus amados. Que pena que já terminou, está terminando. Mas estudo maravilhoso. Maravilhoso. Capítulo 12, versículo 12, as Escrituras irá responder essa pergunta para nós. Por que são a vigilância e a oração especialmente necessária nesses últimos dias? Por que é necessária a oração e a vigilância nesses últimos dias? Por que ela é necessária? 12:12 de Apocalipse. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu para vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Tá vendo, meus amados? Que palavra maravilhosa! A palavra de Deus, ela é que responde. Eu não respondo nada, eu só estou sendo aqui um instrumento na mão do Criador. Então, por isso que nós devemos orar constantemente. Nós devemos vigiar constantemente. Em perseverar na oração, em meditar na palavra de Deus, nas Escrituras. Porque o adversário, ele foi lançado na terra. E ele tem grande ira, ele tem grande furor para com os que habitam na terra. Como eu falei anteriormente, ele quer destruir as pessoas, ele quer colocar vício nas pessoas, né? Ele quer destruir os lares, os casamentos, ele quer destruir as verdadeiras amizades, porque ele sabe que resta pouco tempo para ele. Então ele vai fazer de tudo para tirar o seu foco, o nosso foco. Qual é o nosso foco? Tem que orar e vigiar. O nosso foco é o nosso Deus. Porque se ele tirar o nosso foco, se Satã tirar o nosso foco, ele sabe que ele vai ter vitória sobre nossas vidas. Quando ele tira o nosso foco, ele dá gargalhada. Como falou lá em 1 Pedro, o diabo, o vosso adversário, ele está ao vosso derredor, rugindo como leão, a quem possa tragar, a quem possa destruir. Ninguém pense que o adversário ele tem misericórdia, ele tem dó. Ele não tem dó. Ele não tem dó daquelas pessoas que estão na rua, dormindo na rua, no sereno, debaixo de chuva, andando descalço, sem alimentação adequada. Ele não tem pena dessas pessoas. Ele não tem pena quando ele vê um amigo nosso nas drogas, no vício da bebedice, controlado pela bebedice. Ele não tem misericórdia quando ele vê a criatura criado
feito à imagem e semelhança do Criador. Porque ele sabe que aquela pessoa naquele estado não está refletindo a fisionomia do Criador. Não está refletindo a glória do Criador. Não está refletindo o caráter do Criador. Então ele não tem misericórdia, meus amados. Ele não tem amor, ele não tem dó. Ele só se assossega quando ele vê a pessoa no leito, sofrendo de dor e, consequentemente, vir ao óbito. Então, esse é o aplauso dele. Quando a pessoa morre em seus vícios, morre em seus pecados. Mas a palavra de Deus diz que quando uma pessoa se arrepende e volta para o nosso Deus em obediência aos seus mandamentos, às Escrituras, a palavra de Deus diz que há alegria diante dos anjos de Adonai. Alegria, aplausos, a festa, a júbilos. Então, vamos continuar orando. Eu agradeço ao Eterno por esse momento, a todos vocês, espectadores, ao qual tirou um tempozinho e estão me assistindo. Que o Eterno, aonde quer que vocês estejam, abençoe-o com a tua shalom, com a paz do nosso Deus, a paz do nosso Jesus. Que o Eterno venha abençoar a família de vocês, que venha livrar desses maus momentos ao qual estamos vivendo de pandemia. Não perca a esperança, não perca a fé. Vamos passar por esse momento porque o nosso Mele, o nosso Rei, está com a gente. Então devemos confiar, devemos fazer a nossa obrigação, o nosso dever de cidadão. Não devemos tentar ao nosso Deus. Vamos fazer o que está em nosso alcance. Vamos lavar as mãos quando chegar em casa, né? Vamos usar máscara. Se puder, se as pessoas que não podem, né? As pessoas que têm de ir para o serviço, tenham cuidado, saia na rua só para comprar os necessários, procure ficar 2 metros de distância. Vamos fazer o nosso dever, meus amados. Esse vírus, para nós humanos, humanamente falando, nós chegamos até a temer, né? Mas não devemos deixar que esse humanamente venha sufocar a fé que está dentro de nós. Então, o que eu aconselho, né? Aconselhe os familiares de vocês, faça o papel de cidadão, né? Fique em casa se puder ficar em casa, né? Então essa é a orientação. O Senhor diz lá em Deuteronômio que devemos fazer o nosso dever. Devemos fazer o que está em nosso alcance. Não devemos incomodar o nosso Deus naquilo que está em nosso alcance. A fé, ela é acompanhada com a prática. A fé, ela não se separa da prática. Em Tiago diz que a fé sem as obras ela é morta, assim como o corpo sem a alma ele é morto. Então, a fé e as obras ela está junta. Temos fé no Criador e por isso que temos fé no Criador, nós vamos fazer o nosso papel. A fé é a prática, né? Então, se você faz o seu papel de cidadão, de
fazendo o dever que as autoridades têm competente nessa situação, o Eterno vai livrar desse vírus. E se caso chegar a ser infectado com esse vírus, não tenha medo, que iremos vencer. Porque nós fez o nosso papel, nós não tentou ao nosso Deus, e o nosso Deus, ele é justo. Uma vez que você faz a sua obrigação e o problema vem até você, qualquer que seja ele, o vírus ou a doença, ele lhe livra. Né? Então, fique aí essa palavra de apoio, de fortalecimento. Em breve eu estarei colocando mais estudos sobre oração e, dentre outros estudos, tem um Roshi na Beit de Itabuna, que tem também passado uns estudos maravilhosos. O nosso objetivo aqui é fortalecer, é levar a palavra de Deus para dentro de vocês, é levar a palavra de Deus a fortalecer vocês, animá-los, a vocês ter o verdadeiro conhecimento das Escrituras. Em nenhum momento é debater as Escrituras. Não debata as Escrituras, porque esse não é o meu papel em debater. O meu papel é como representante de Deus, num reino, como ministro da palavra de Deus. O meu papel é animá-lo as pessoas. O meu papel é fortalecê-los, alimentá-los espiritualmente. O meu papel não é de maneira nenhuma propagar o pânico, de forma nenhuma. O meu papel é encorajá-los. Então, que o Eterno continue abençoando. Vivaldo, que está me assistindo. Queco. Que o Eterno abençoe Vivaldo também, sua família, onde quer que esteja. Nunca mais ouvi, mas Shalom, a paz seja convosco. Que possamos continuar orando, vigiando, orando para que o Eterno venha abreviar esses maus dias, para que o Eterno venha abrir o entendimento dos médicos, da ciência, para encontrar uma fórmula para combater esse vírus. Se o Eterno quiser, ele pode eliminar de uma hora para outra com esse vírus. Mas Deus constituiu a medicina, a ciência para isso. Devemos nos submeter a elas. Os médicos foram constituídos por Hashem, pelo Eterno. Então, essa é a nossa esperança. Irei fazer uma oração para concluir esse estudo maravilhoso. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador de todas as coisas e mantenedor delas pela sua palavra, Yeshua. Nesse momento, Hashem, nosso Deus, eu quero te agradecer por esse estudo maravilhoso, ao qual o Senhor usou de misericórdia com esse servo que não é nada, que é um instrumento em tuas mãos, Hashem. Ó Eterno, te suplico que o Senhor venha abençoar, Hashem, a todos os espectadores, a qual tirou um tempozinho para entender a sua palavra. Que essa palavra venha, Senhor, frutificar e multiplicar dentro de cada coração. Que venha germinar, que venha dar frutos a todos que ouviram, que o Senhor venha abençoar os familiares, venha livrar dessa pandemia a qual assusta a humanidade. Mas cremos em Ti, Eterno, porque a Tua palavra diz: aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Cremos, confiamos, porque o Senhor está sentado sobre a mansão, no maior de todos os tronos, no céu dos céus. E ao teu lado está o teu Mele, Yeshua Hamashia, o nosso rei, o nosso sumo sacerdote, ao qual temos a convicção que quando oramos, nossas orações são atendidas. Quando oramos segundo a tua vontade, aleluia, que o Eterno venha abençoar o planeta, que o Senhor venha abençoar Jerusalém, que o Senhor venha derramar a tua shalom sobre Jerusalém, decorrendo por todas as nações. Abençoe o nosso Brasil, abençoe a todas as cidades, com a tua shalom, com a tua misericórdia. Assim, Hashem, já te agradecemos por o Senhor ter ouvido a oração desse servo que não é nada. Por o Senhor ter ouvido a oração de vários servos que têm orado em todo o mundo e em todos os lugares. Assim te agradeço, meu Pai, neste momento, em nome de Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, o nosso Mele, o nosso Rei, que vive e reina e reinará para todo sempre. Amém. Amém e amém. Tchau, tchau. A paz seja com todos vocês. Amém, amém. Até a próxima.